Você sabe o que Mardoqueu plantou e depois o que ele colheu? Você sabe o que representa Amã no contexto espiritual? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no meu canal, sou o pastor Rodrigo Gomes e hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 8 dos adultos, que tem como tema a resistência de Mardoqueu. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui já há algum tempo estudando a Bíblia, temos o prazer de estar estudando a Bíblia com os irmãos, já mais de 30 mil alunos estão no nosso canal e eu quero te parabenizar. Seja muito bem-vindo por você também amar a palavra de Deus e estar num canal sério, que estuda a Bíblia de forma correta, é um canal de ensino bíblico, de evangelização, de missões, e nós não estamos aqui para outro objetivo. Então, seja muito bem-vindo a esta família. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Quem se inscreve no nosso canal me ajuda a fazer missões. Nós temos um projeto no Paraguai e um projeto na África, e queremos ampliar os nossos projetos. Nós temos aqui a nossa campanha para chegar a 50 mil inscritos no nosso canal, para que eu possa mandar, são 3 Bíblias com harpa, e eu quero sortear essas Bíblias e mandar como uma dedicatória para a casa dos irmãos, lembrando que ainda, junto com cada Bíblia, uma capa da revista da Escola Dominical, para que você proteja a tua revista. Então, se você trazer mais 2 inscritos para o nosso canal, chega na tua casa, na igreja, se inscreva no canal do Pastor Rodrigo, é um canal de missões, quem se inscreve ajuda ele a fazer missões, e quando chegar a 50 mil inscritos, ele vai sortear algumas Bíblias, e aí você poderá ganhar essa Bíblia. Vai ser bênção. Eu quero aqui, antes de fazer a nossa oração, mandar um abraço, tem vários irmãos aqui, mandar um abraço para a irmã Adriana Teixeira, de Itará, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmã Adriana. A irmã fez um comentário muito maravilhoso aqui. Ela é professora da classe dos adultos. E também a irmã Ana Paula, lá de Maceió, Alagoas, ela é professora da classe das senhoras. Também o irmão Joaquim Elias. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do irmão Joaquim, porque ele é aluno da Escola Dominical há 68 anos. Começou com 12 anos de idade e ele já tem 80 anos de idade. E ele mora lá em Araquari, Minas Gerais. Parabéns. Também um abraço especial aqui, sempre os irmãos de outros países, né? Irmã Arlete Oliveira, minha esposa é Oliveira, irmã Arlete. Quem sabe vocês são parentes. Oliveira são descendentes de portugueses, né? Que são mais comuns aqui no Ocidente. Mas há uma raiz judaica, né? Há uma raiz judaica, já estive pesquisando. Então a irmã Arlete Oliveira, Assembleia de Deus, Missão Internacional, ali em Portugal. Prazer, irmã Arlete, que Deus abençoe. E a irmã Edna, de Minas Gerais, ela fez um comentário maravilhoso, ela disse assim: eu amo a Acate, são materiais riquíssimos. E é verdade, irmãos, e por um preço tão pequeno. Os irmãos são inúmeras mensagens dizendo: pastor, era um sonho que eu tinha estudar teologia, fazer o básico, médio, bacharel. E olha, irmãos, dentro da Acateflix são mais de 200 videoaulas de estudo, mais de 2.000 slides. Nós temos o plano anual, que fica em torno de R$ 5,72 por semana, para que você tenha acesso a tudo o que você precisa para o teu crescimento espiritual, ministerial. Ali tem os melhores cursos de oratória, de teologia, todos com certificados reconhecidos pela CGADB. Nós somos ministros integrados à CGADB, a nossa escola ela tem o certificado nacional, o nosso reconhecimento. Então eu quero que você se sinta à vontade para fazer parte da família da Acateflix. Pastor, eu quero adquirir só os slides. Você pode também. Eu aconselho a adquirir a Acateflix, porque R$ 5,70 por semana é tão pequeno. Só os slides tem o plano anual também, que fica R$ 2,50 por semana, só os slides. Lembrando que você assinou os slides dos adultos, ganha os slides dos jovens de presente, da classe dos jovens. Então é muita vantagem, irmãos. Então, mas eu aconselho a Acateflix, que você encontra tudo lá dentro, tá? Aí o QR Code está na tela, você vai abrir uma página com vários banners ali do que você gostar ou desejar acessar. Só clicar em cima, vai aparecer o link. E tem também o telefone de suporte num desses banners. Qualquer dúvida, o suporte é humanizado. Você fala ou com o Cláudio ou com a irmã Bruna.
você fala pessoalmente conosco e vai ser uma bênção. Vamos fazer a nossa oração para entrar na nossa aula. Ore comigo, lembrando, no final desta aula, eu quero fazer ela um pouquinho mais curta, não é tão extensa. A gente vai ministrar a nossa oração, irmãos, para que Deus opere milagres no Brasil e no mundo. Milagres de cura, milagres de provisão, milagres de livramento, milagres de libertação, de salvação. Vamos estar orando no final, levantar um grande clamor em favor de milagres. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos por poder fazer tua obra. Te louvamos pela comunhão que temos com todos os irmãos aqui do canal, também nos grupos do WhatsApp. Abençoa, Pai, todos os assinantes da Catflix, dos slides, dos nossos materiais. Seja glorificado, Pai, em nossas vidas e nos dê graça que possamos continuar irmanados, fazendo a tua obra, ensinando a tua igreja, preparando-a para o arrebatamento e também salvando almas pelo mundo. Esse é o nosso propósito e eu te louvo pela parceria e o apoio de cada irmão que comigo está. Para a honra e glória do teu nome, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha, tome posse desta bênção. Nosso título, A Resistência de Mardoqueu. Vamos ver que ele resistiu e assim como ele resistiu, vamos aprender o porquê. Por que ele resistiu? Porque envolvia a sua fé. A Bíblia ela não está, eu vou ensinar para vocês aqui, ela não está incentivando a desobedecer às autoridades, não é isso. Não está incentivando e nem se contradizendo. Mas existem situações que comprometem, querem comprometer a nossa fé, querem desonrar o nosso Deus. Aí nós precisamos nos posicionar. E foi exatamente o que aconteceu com Mardoqueu. Ele precisou se posicionar, colocando em risco a sua própria vida, que se for o caso, nós temos que também resistir ao ponto, ok? Então vamos entender a resistência de Mardoqueu. Então os servos do rei, texto áureo, Ester 3:3, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Então não era uma desobediência, insubmissão, não. É porque estava sendo colocado em risco a sua fé e também a honra do seu Deus, que é o nosso Deus, né? Verdade prática, mas nós vamos entrar nos tópicos aqui, você vai entender bem. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos ético-morais. Então vai surgir os conflitos, né? Principalmente se querer colocar em risco a nossa fé e a honra do nosso Deus. E devemos decidir sempre de acordo com a vontade e orientação de Deus. Vai ter momentos que vamos ter que tomar uma decisão, né? Então vamos estar sempre buscando orientação de Deus, andar na vontade de Deus, para agir de forma correta, né? Dependendo da situação, jamais Deus deseja que a gente seja insubmisso, não respeite as autoridades, até porque haveria uma contradição bíblica, porque o apóstolo Paulo orienta: obedeçam às autoridades, são constituídas por Deus. Então, no que diz respeito a um convívio social pacífico, que não compromete a nossa fé, nem desonra a Deus, devemos obedecer às autoridades, né, que estão acima de nós. Mas quando formos colocados em situações pessoais que querem comprometer a nossa fé ou a honra do nosso Deus, aí devemos nos posicionar, ok? Então, Ester 2, 21 ao 23, a leitura bíblica em classe, e também 3, do 1 ao 6. Objetivos da lição: tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei, abordar a exaltação de Amã pelo rei, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Amã. Então nós vamos aprender aqui esses objetivos. O questionário, que é o método tempestade cerebral, são 5 perguntas. Esses slides do questionário são duplo, tá? No início da lição tem um sem resposta, lá no final da lição tem o outro com as respostas. Que virtude ética Ester revelou no episódio de informar ao rei acerca da conspiração? O que aprendemos com Assuero a respeito de como tratar uma acusação? Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, por qual razão Mardoqueu não se prostrava perante Amã? O que pode ter movido Amã a desejar a morte de todos os judeus? Essa aqui é uma informação bem pertinente, né? O que são inimizades intergeracionais?
né? Vamos explicar aqui de forma bem simples. Você que é novo por aqui tem um curso de capacitação para professores lá dentro da Catflix. Então, como eu disse, são mais de 200 videoaulas, dezenas de cursos tem ali, por apenas R$ 5,70 por semana. Então, não perca tempo, aperfeiçoe tua vida espiritual e teu ministério por um fácil acesso monetário, pequeno acesso. Deus falou comigo, não, jamais prejudique o acesso do meu povo aos conteúdos sagrados. Então, dê condições para o meu povo. E foi o que eu fiz, né? Então, por um pequeno investimento, como diz a irmã Rose, cabe no bolso de todo mundo e não explora ninguém. Então, não perca tempo. Aperfeiçoe tua vida espiritual. Introdução. Aprenderemos nesta lição que Esther manteve sua obediência para com o seu primo Mardoqueu. E prudente também ela foi perante o rei. Veremos a fidelidade de Mardoqueu, o perigo dos inimigos que rodeiam os filhos de Deus e a justiça de Deus em favor de seus servos. Então tudo isso a gente vai aprender, tá? Aprenderemos nesta lição que Esther manteve sua obediência, ela não se exaltou, não ignorou seu primo, não esqueceu das suas origens, né? Continuava respeitando ele, honrando ele inclusive. Veremos também que ela foi prudente perante o rei. Veremos a fidelidade de Mardoqueu, também o perigo dos inimigos que rodeiam os filhos de Deus. Essa introdução eu tive que elaborar ela porque a introdução da lição ela está mais com um cunho histórico, panorâmico, e aqui eu já trouxe aqui os objetivos práticos. Então eu elaborei esta lição aqui, a introdução. Veremos a fidelidade de Mardoqueu, o perigo dos inimigos que rodeiam os filhos de Deus e a justiça de Deus em favor dos seus servos. Primeira parte, Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Os bastidores do poder. Letra A e letra B. Historicamente falando, entre os governos humanos, sempre vai existir, irmãos, sempre existiu conspirações e mortes. Meus irmãos, não esqueçam, nós não estamos morando no nosso reino celestial. Não estamos no reino de Deus, onde impera as leis de Deus. Não, nós estamos num reino pagão, em terra estrangeira, estamos num mundo que jaz no maligno. Então não se iluda, ao nosso derredor são leões bramando e tentando devorar. Nós não podemos baixar a guarda nunca, nunca perca a vigilância. Não recue na oração, não recue no jejum, não recue na comunhão com a palavra, não recue na comunhão com os irmãos, não recue na busca ao Senhor. Não recue. Por quê? Porque sempre vai existir conspirações e mortes. O desejo do inimigo é esse. João 10:10. Roubar, matar e destruir. Visando a usurpação do poder. Então existe no mundo sempre conspirações, mortes, visando usurpar o poder. Esse tipo de obra é fruto de corações perversos, meus irmãos, perversos. Estamos rodeados, tá? E estes perversos são abomináveis para Deus. Confere lá Provérbios capítulo 3, versículo 31 e 32. A lição já começa assim, mostrando que vivemos em um mundo onde os governos humanos sempre vão conspirar, são homens falsos, malignos, com sede de poder. E aí eles fazem qualquer coisa para ter poder. Então a gente não pode baixar a guarda e achar que está tudo bem, né? Sair cantando aí, né? Tudo tranquilo, ser ingênuo. Não, não podemos ser ingênuos. Não que a gente vá desconfiar de todo mundo e andar de cara fechada, não é isso também. Mas ficar atento, não seja infantil, ingênuo e achar que está tudo bem ao nosso redor. Não. Letra B. Hoje, pela revelação do Espírito Santo, aqui eu já fui direto, irmãos, para você ter uma edificação já nesse tópico. Hoje, pela revelação do Espírito Santo, sabemos que o rei Assuero recebeu o livramento de morte porque Deus fez com que Mardoqueu ficasse sabendo e avisasse a rainha Esther. Uma coisa sensacional aqui, uma notícia maravilhosa para os filhos de Deus. Se nós mantermos comunhão com Deus, como eu falei, não recue em nada,
independente das conspirações que tem ao nosso redor ou derredor, o Senhor vai nos mostrar. Aleluia, eu louvo a Deus, já tranquiliza aí, você que é professor da classe das senhoras, dos adultos, dos irmãos, tranquiliza o povo de Deus. Estamos vivendo num reino falso, num reino maligno, onde as pessoas conspiram com sede de poder. Elas tramam. Mas, se nós ficarmos sempre mantendo a comunhão com o Senhor vai nos mostrar. Ele mostrou para Mardoqueu. Aqui já entra, apesar de não aparecer, já estudamos sobre isso, o nome, Deus, olha, Deus mostrou para Mardoqueu, mas aqui já entra a provisão de Deus. Nós estudamos que Deus ele é sentir, Deus é relacionamento. Não precisa estar escrito o nome de Deus numa informação gramatical. Nós sabemos que Deus se relaciona. Por isso que eu já coloquei hoje, pela revelação do Espírito Santo, nós sabemos que o rei foi avisado porque chegou a notícia a Mardoqueu. E quem avisou a Mardoqueu? O nosso Deus. Temos essa certeza absoluta que foi o nosso Deus. Isso significa o quê? O nosso Deus nos revela. Ele nos revela, nos adverte, nos mostra e nos livra. Sabe, você lembra quando os assírios estavam querendo fazer emboscadas para Israel? E aí Deus mostrava para Eliseu. E aí até o general, o rei assírio, achou que tinha um traidor entre o exército e disse, alguém está revelando os nossos planos. Aí alguém informa, o rei diz, olha, existe lá entre Israel um homem chamado Eliseu. Tá enquanto o senhor rei está no teu quarto, fazendo ali os planos de emboscada, o Deus dele já revela para ele e livra eles. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia está nos orientando já no início desta lição. Mantenha comunhão com o Senhor, com o nosso Deus, com as coisas de Deus, ande em espírito. Gálatas 5:25. Ou seja, se envolva com as práticas que agradam o Espírito Santo. E sempre o nosso Deus vai nos revelar e vai nos livrar. Sempre. A regra é essa. Por exceção, pode ser que Deus permita alguém, por exceção, um projeto muito específico. Não, eu vou permitir, essa pessoa vai se tornar um mártir. Por exceção pode acontecer, mas a regra é o nosso Deus livrar o seu povo. Ok? Então vamos lá. 2. A investigação. Letra A e letra B. Sabemos pela Bíblia que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Tá? Confere lá Salmo 37, verso 23. Por que isso, pastor Rodrigo? Letra B. Mardoqueu era um homem sincero e não iria inventar uma história de conspiração contra o rei. Ele era sincero. Então, ele vai e traz a notícia porque ele recebe mesmo, com certeza, a revelação de Deus. De alguma forma, Deus revelou, ou mostrou, ou fez ele ouvir, ou alguém com certeza contou para ele, de alguma forma, mas foi Deus que proveu aquela informação. E ele era sincero, e ele, com a sua sinceridade, com certeza, ele vai e conta para a rainha. Até porque, irmãos, se Deus não mostra aquilo ali, não era só o rei que seria prejudicado. Então imagina se o rei fosse assassinado. Vocês acham que eles iriam respeitar Ester? Não, a esposa de um rei morto era destituída, ou era assassinada, ou era estuprada, abusada. Imagina as barbáries que iriam acontecer com Ester se Assuero fosse assassinado. Então, eu vejo que o próprio Deus está livrando mais Ester do que o próprio Assuero. Então, alguém pensa assim, não, Deus deu um livramento para o rei. Por quê? Por causa de Ester, a sua serva que estava ali. E também todo aquele projeto de salvação dos judeus que estava sendo arquitetada aquela trama para eliminar todos os judeus. Então, Mardoqueu, ele era um homem sincero, ele não iria inventar uma história de conspiração contra o rei. O rei investigou o que Mardoqueu disse à rainha e viu que era verdade. O rei investigou e o que Mardoqueu disse à rainha era verdade. Então, houve essa investigação.
houve sinceridade por parte de Mardoqueu e por causa disso Deus lhe honrou, era verdade, então ele não passou nenhuma vergonha. Porque se fosse mentira, no mundo antigo, qualquer conspiração contra o rei, todos que estavam envolvidos, até quem trouxe a notícia, olha, estão armando contra ti, rei. O rei fosse fazer a pesquisa, não existe trama nenhuma, o rei já ia ficar desconfiado com aquela pessoa. Por que ele me disse que estão armando, não descobri nada? É ele mesmo que está armando. Todos envolvidos numa conspiração, seja quem fosse dar a notícia, seja quem fosse com uma intenção querer avisar, todos ficavam na lista negra do rei. Então, Mardoqueu foi honrado. Por quê? Porque era verdade. Era Deus mostrando para ele e tinha o trabalhar de Deus ali. Mas ele foi prudente. Ele não levou direto para o rei. Ele tinha Esther. Então ele vai lá e diz, Esther, estão conspirando, Esther. É verdade? É verdade. Pode avisar o rei. E ela vai e avisa o rei, olha, tem uma conspiração aí. O rei foi prudente, né? Porque existiam muitas autoridades ao redor do rei. Não poderia simplesmente, eu vou fazer o que eu quero e acabou e vou... Não, houve uma investigação, o rei constatou, é verdade. E aí então Deus proveu aquele livramento. Mas fica a lição aqui, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se nós andarmos na nossa sinceridade, mantendo comunhão com Deus, Deus vai nos avisar sobre muitas situações e a atitude que nós formos tomar será honrada pelo nosso Deus. Aleluia. 3. O registro dos fatos. A Bíblia ensina, letra A e letra B, olha só. A Bíblia ensina que tudo que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6 e 7. Então agora vou te fazer uma pergunta. Por que o que Mardoqueu fez foi registrado? Temos a resposta pela interpretação da Bíblia. Olha só, letra B. O fato de todo o acontecimento da conspiração e as pessoas envolvidas terem sido registrada no livro das crônicas do rei, conforme Esther 2:23, significa que a semeadura feita por Mardoqueu estava sendo registrada para que mais à frente ele pudesse fazer a colheita, como de fato o fez. Conforme Esther 6, versículo 1, versículo 2, versículo 4 e o versículo 10. Vocês sabiam, meus irmãos, que a lei da semeadura é imutável. Isso aqui é uma informação que todos os filhos de Deus sabem. Então, todos nós sabemos, semeou, vai colher. Agora, por que existe na Bíblia registro de crônicas? Justamente porque há um Deus anotando tudo para recompensar, ou até mesmo para punir. Mas, no que diz respeito aos atos, à semeadura de obediência e de louvor que se faz a Deus, a recompensa ela será benéfica. Então, quando você lê na Bíblia, e não é à toa que tem 2 livros na Bíblia. Eu estou para fazer um resumo da Bíblia, de cada livro, tá? Mas um resumo com interpretações espirituais, com aplicações para os dias de hoje, ensinos do sentido da mensagem daquele livro. E só para você entender, por que existe livro de crônicas na Bíblia? Tem primeiro crônicas, segundo crônicas. Crônicas são registros de acontecimentos no reino. Por que existe? O nosso Deus vai recompensar e está anotando tudo. A Bíblia diz no livro no juízo final vai ser aberto livros, não só o livro da vida, mas abriu-se os livros, no plural. Deus está anotando tudo, meus irmãos. Por quê? Se for uma semeadura de bênção, boas obras, tudo será recompensado. Ninguém vai ficar sem recompensa. Então aqui o fato de ter sido registrado o que aconteceu, significa que Deus estava dizendo, Mardoqueu, estou registrando tuas obras, logo ali na frente você será recompensado. Então o registro dos fatos. Lindo, né? Vamos lá? Haverá, irmãos. A lei da semeadura é imutável, há um Deus que está registrando tudo, pode ter certeza, você será recompensado
Porque você também, diga para os alunos, vocês sabiam que vocês estão nas crônicas do céu? Aleluia. Fala, tá? Fala para as irmãs, para a classe das irmãs, os irmãos, fala para os alunos. Quantos, até incentive eles. Vamos aqui dar um glória a Deus, porque as nossas boas obras estão nas crônicas do céu. Dá um glória a Deus aí. E aí a igreja, os alunos vão glorificar a Deus e estão cientes. Ah, eu não sabia. Então é por isso que tem 2 livros na Bíblia escrito crônicas. Tudo que o Filho de Deus faz está registrado nas crônicas do céu. Vamos lá? Visão geral. Mardoqueu demonstrou um ato de fidelidade ao rei ao descobrir uma conspiração contra a coroa. Aqui um registro histórico, mas a lição espiritual aqui, o nosso Deus sempre revela o que está acontecendo nesse mundo pagão com suas conspirações. Nosso Deus sempre vai revelar para os seus filhos e vai dar livramento. Tá? A regra é essa. Deus vai dar livramento para os seus filhos e vai recompensar. 2. Amã é exaltado pelo rei. Aqui tem uma informação importante para os irmãos. Como nós vivemos num reino pagão, do nada, irmãos, do nada, de uma hora para outra, se levantarão amãs, pessoas influentes, pessoas importantes desse reino pagão, do nada. E pode ser que essas pessoas queiram se levantar contra os filhos de Deus. Então, mais uma parte importante da lição aqui. Vamos lá. Um novo personagem. Letra A, letra B. O surgimento de um amalequita, inimigo dos filhos de Deus, revela que sempre aparecerão inimigos em nosso caminho. Do nada. Esther capítulo 3, versículo 1. Pum! Aparece um homem chamado Amã, exaltado pelo rei. O que é isso? Nós vivemos num império pagão, as leis desse império são pagãs, esse rei não é um rei do reino de Deus, é um rei pagão. Então, irmãos, não se assuste. Por isso que eu disse, não baixe a guarda, não seja ingênuo. Do nada surgirão Amãs no nosso caminho. Presta atenção. Letra B. Os filhos de Deus devem andar em vigilância, pois, fui direto aqui, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amã, lembra a pergunta que eu fiz lá no início? O que representa Amã? Amã representa o próprio diabo, irmãos. Do nada ele vai levantar seus instrumentos malignos para caminhar no mesmo caminho que está o servo de Deus, para vir ao nosso encontro. Então tem que ter muita vigilância, temos que manter a comunhão com Deus sempre, para que o nosso Deus nos dê vitória, porque a gente não consegue. Não conseguimos sozinho enfrentar Amã. Aqui fala para os alunos aí, viu? Fala para os alunos lá. Você acha que sozinho você vai vencer Amã? Não vence. Não vence. Agora, com Deus, confere lá, Esther 3:1. Do nada, se levantou. Olha aqui, ó. Esther 3:1. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Surge um Amã aí na história. Sabe o que significa a palavra Amã? Magnífico, grande, forte, que tem autoridade, que tem influência. Então surgirão muitos Amãs no nosso caminho com influência, com a magnificência terrena, tá? Porque magnífico alude a várias coisas importantes. Então, como nós vivemos no reino pagão, os Amãs vão surgir aí, irmão, cheio de autoridade, cheio de influência, cheio de importância. E aí eu pergunto para você, o crente sozinho vence Amã? Não vence. Então, tem que tomar cuidado. Olha só, letra B. Os filhos de Deus devem andar em vigilância. Tá? Confere lá 1 Pedro 5:8, que o diabo anda em derredor, levantando os Amãs para colocar no nosso caminho. 2. Um herói aparentemente esquecido. Letra A. Por que Mardoqueu ficou aparentemente esquecido? Preste bem atenção aqui. O fato de Mardoqueu não ter sido recompensado imediatamente pelo rei, devido a ter salvado a vida do rei, significa o que, pastor Rodrigo? Significa que para todas as coisas, meus irmãos,
há um tempo determinado por Deus, para que os servos do Senhor sejam recompensados. Estes devem ter paciência e no tempo certo serão recompensados. Aqui fica um alerta para o povo de Deus. Confere lá Esther 6:3. Mardoqueu não foi recompensado na hora. Mas confere Eclesiastes 3:1. Debaixo do céu há um tempo para todo propósito. Então fica um alerta para o povo de Deus. Há um tempo para que a gente vai, onde a gente fez a semeadura, e haverá então o tempo da colheita. Não se colhe. Irmãos, eu gosto de ensinar sempre sobre o parâmetro da regra e da exceção. Agora explico para os alunos. Dentro da regra, para ser abençoado por Deus, para fazer a colheita, dentro da regra, não se colhe da noite para o dia. E a exceção? Poucas pessoas, por exceção, podem colher meio que da noite para o dia. Foi o que aconteceu com Arão. Colocou um galho seco no deserto, enterrado. Da noite para o dia, tinha lá flores e amêndoas. Comeu ainda. Da noite para o dia. Então é exceção colher da noite para o dia. Agora a regra é que a pessoa vai colher dentro de um tempo específico. Então pede para os alunos terem paciência. Mas, se estamos na vontade de Deus, pode ter paciência com certeza, com esperança. A esperança, ela tem uma confiança inabalável dentro de si. Então, fala para os alunos aí, olha, todo filho de Deus vai fazer a semeadura de boas obras e, por regra, tem que ter paciência para colher. Agora, a colheita é certa, a bênção virá. Por isso que Mardoqueu não recebeu, é Deus nos ensinando. Tenha um pouquinho de paciência, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Por regra, tá? Por regra. Como eu disse, tem exceções, poucas pessoas podem colher como Arão aí da noite para o dia. 3. Evitando frustrações. Letra A e letra B. Essa lição está rica de lições práticas. Pelo menos Deus me deu essa graça, irmãos, esse entendimento, por bondade e misericórdia, para a honra e glória do Senhor, de interpretar essas lições práticas para os dias de hoje. Então a gente vai direto aqui nas interpretações, nas lições espirituais, porque se for fazer uma explanação apenas histórica, poucas lições nós extraímos para os dias de hoje, que é o mais importante. Então, eu louvo a Deus, essa lição está riquíssima com lições práticas espirituais para os dias de hoje. Evitando frustrações, letra A e letra B. Outra coisa, só um aviso aqui, irmãos. Vamos andar juntos aqui. Tenho certeza que a gente sempre vai se edificar. Por quê? É comum, quando chega numa determinada altura do trimestre, alguns professores, eu tenho certeza que você já passou por isso, alguns professores, não todos, mas alguns, e penso eu que a maioria, eles pensam assim, poxa, mas a lição está ficando maçante. Sabe? Parece que está esgotado, não tem mais revelação, não tem mais uma lição. E, poxa, está maçante, uma informação. A própria lição, a própria revista, parece que fica assim, sabe? Uma teoria sem graça, uma informação que parece que não sai nada dali. É normal. Deus, Ele jamais esgotará as revelações edificantes para a sua igreja. Não. É uma água que jorra para a eternidade, as revelações do Espírito. A questão é andar com pessoas, estudar a Bíblia com pessoas que estão em constante contato com essa fonte. Então, se houver constante contato com o Espírito Santo e suas revelações, nunca os assuntos da Bíblia ou da revista serão chatos e maçantes, de maneira que alguém pense, parece que não vai sair nada dessa lição. Não, irmãos. Olha que lição riquíssima que tem aqui. Mas tem que estar em contato com essa fonte de revelação. Por isso eu te convido, se inscreva no canal, vamos andar juntos. Deus, por bondade e misericórdia, sempre vai nos edificar. Evitando frustrações, mesmo não tendo sido recompensado, né? Agora, os filhos de Deus não devem ter, olha só, letra B, os filhos de Deus não devem ter pecaminosas ambições. Antes, devem viver agradecidos
sempre confiando na bondade do Senhor Jesus. Por que o título diz ali, evitando frustrações? Muitas pessoas nesse reino pagão, que nós estamos nesse mundo que jaz no maligno, ficam ansiosos por grandes conquistas e ainda muitas delas envolvidas com coisas que não agradam a Deus. E às vezes até o filho de Deus fica ansioso numa corrida de poder, como Amã estava ali querendo ser exaltado. Né? A Bíblia já mostra, irmãos, o espírito de Amã. Ele quer exaltação, ele quer poder, ele quer autoridade. E muitos filhos de Deus às vezes entram por esse caminho. De querer poder, de querer autoridade, de querer riquezas. Isso é uma ansiedade que destrói a paz. Não devemos andar ansiosos por essas coisas. Por isso eu coloquei aqui, os filhos de Deus não devem ter pecaminosas ambições. Antes devem viver agradecidos. Eu quero fazer um estudo, irmão, sobre a gratidão. Viver agradecido. Ah, Rodrigo, mas eu ainda não recebi um monte de coisa. Por que eu devo viver agradecido? Por aquilo que você não perdeu. Por aquilo que você já tem e não perdeu. Você já tem a salvação e não perdeu a salvação. Você tem tua saúde e não perdeu essa saúde. Aprenda a ser agradecido por aquilo que você não perdeu, que muitos não têm. Irmãos, eu costumo dizer que os crentes, volta e meia, eles têm que ir no hospital, cemitério e presídio para valorizar a saúde, a vida e a liberdade. Eu fui orar uma vez por um irmão que estava no hospital e eu chorei. Porque ele disse, sabe qual é o meu sonho, pastor? Falando com muita dificuldade, de qual é o teu sonho, meu filho? Voltar a comer, porque eu tenho câncer na língua. Que foi muito forte. Eu tive compaixão dele naquela hora ali. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu orei por ele. Ele era de outra cidade, pegou meu telefone. Não lembro se foi 1 ou 2 semanas depois, ele me liga. Pastor, Jesus curou minha língua. O câncer sumiu e eu voltei a comer. Aleluia. Aleluia. E ele voltou a ser... E daí eu pensei, digo, poxa, eu devo ser agradecido. Eu tenho a minha língua perfeita. Comer é um prazer da vida que Deus deixou para os seus filhos. Então vamos viver agradecido, irmãos, para evitar frustrações. Tem gente que não é agradecido pelo que tem, vive olhando o pouquinho que o vizinho tem a mais do que ele, não tem paz. Não, para com isso, não olha para ninguém. Aprenda a olhar o que você já tem, não perdeu e ser agradecido por isso. E aí, dessa forma, o Senhor Jesus vai poder te conceder mais bênçãos. Visão geral, enquanto Mardoqueu foi aparentemente esquecido, o rei honrou Amã, elevando-o ao posto mais alto da corte. Então, como eu falei, esses Amãs sempre vão surgir por aí, né? E aparentemente, por regra, os filhos de Deus não colhem na hora aquilo que plantam, tá? Sempre tem um tempinho, mas recebe. 3. A resistência de Mardoqueu e o ódio de Amã. Aqui tem mais lições ainda, irmão. Primeiro tópico, reverenciado por todos, letra A e letra B. Por questões de fidelidade a Deus, Mardoqueu não se curvava diante de Amã. Conforme Ester 3 e 2. Por que ele não se curvava, pastor Rodrigo? Porque era uma exaltação, uma honra, semelhante à honra que se dava aos deuses da Pérsia. E o judeu não honrava, o judeu fiel, não honrava nenhum outro deus e nem prestava homenagem como se prestava homenagem a deuses. A honra que Amã queria estava relacionada à honra que os deuses recebiam. E como ele era judeu, assim como Misael, Ananias, Azarias, que não se curvaram perante a estátua de Nabucodonosor, a Mardoqueu não se curvava perante Amã, porque era uma honra semelhante à honra que os deuses recebiam. E aí então estava comprometendo a sua fé e atacando diretamente a honra do verdadeiro Deus. Por isso que Mardoqueu não se curvava. E aqui é uma lição para todos os filhos de Deus. Se vai comprometer a nossa fé, algumas situações, ou vai desonrar o nosso Deus, nós temos que ter firmeza.
É nesse ponto aqui que Jesus fala lá em Lucas 9:26. Presta atenção aí, ó. A Bíblia não está incentivando a desobedecer às autoridades e nem está se contradizendo a Bíblia. A questão que envolve a não reverência de Mardoqueu diante de Amã era uma questão que envolvia uma declaração pública de fé. E nisso, Mardoqueu preferiu permanecer fiel a Deus. Quem se curvava cedia a prestar a honra que era prestada na mesma altura que se prestava honra aos deuses da Pérsia. Estavam prestando, porque, irmãos, sempre houve no mundo antigo líderes que desejaram se assemelhar a deuses e querer a honra que os deuses de suas nações recebiam. Então aqui é uma exceção, dentre toda essa história, Deus está mostrando, nesse mundo pagão, nesse império pagão, muitas situações virão para as nossas vidas, de maneira que estas situações irão desejar que nós venhamos a trair o nosso Deus e negar a nossa fé. É disso que o texto está tratando, o fato de Mardoqueu ter sido firme. E aí, nesses momentos, nós temos que ter a firmeza de Mardoqueu. Não negue a Deus e também não renuncie à tua fé. Sinceramente, irmãos, eu já vi alguns cristãos que são tímidos, covardes, não têm coragem de expressar sua fé. Principalmente em algumas universidades, em algumas faculdades. Existe um espírito maligno que tenta colocar timidez no coração dos cristãos nas universidades. E alguns se acovardam. E alguns até que deveriam expressar sua fé sem nenhum constrangimento, com respeito, com ética, não fazer proselitismo, mas não ter vergonha de expressar: eu sirvo a Deus, eu tenho a minha fé, sou cristão, sou evangélico. Não ter vergonha, sabe? Porque é coisa feia, pessoas que são covardes e não têm coragem de manter a sua convicção em Deus. Eu já vi muito disso, e é feio. Coisa feia é alguém que não tem coragem de manter a sua convicção. Confere lá Romanos 1,16, Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, é poder de Deus para quem crê. E Lucas 9,26, aqui é forte. O Senhor Jesus disse: olha, quem se envergonhar de mim, naquele dia, meu Pai se envergonhará dele. Então, tem que tomar cuidado, viu? A Bíblia está deixando claro aqui, muitas situações surgirão para que a gente negue a nossa fé e desonre a Deus. Temos que manter a firmeza. Fala para os alunos: seja firme conforme foi Mardoqueu. Não para sair ofendendo as pessoas, sair condenando todo mundo, sendo antiético, não é isso. Mas existem situações bem claras, onde a nossa fé é colocada à prova. E nós temos que ter firmeza. A condição de judeu. Agora vamos entender aqui, letra A, letra B. Mardoqueu revela que por ser judeu, tá? Mardoqueu revela que por ser judeu não se curvava perante Amã. E isso prova que a não reverência ocorria por questões de fé. No mundo antigo, confere lá Esther 3 e 4, ser judeu já significava ser alguém que tinha uma fé diferente de todos. Por quê? Porque todos os deuses, pseudos-deuses, nós sabemos que são invenções, né? Não existe outros deuses, mas todos os deuses, pseudos-deuses que os povos inventaram e diziam que existia, tinham uma estátua daqueles deuses ou uma imagem. E só os judeus no mundo antigo adoravam um Deus invisível, sem imagem. Então, quando falava que era judeu, todo mundo já sabia, é diferente. A religião deles é diferente. E aí, por ele ser judeu, ele menciona: por que você não se prostra? Por que você não reverencia? Eu sou judeu. Meu Deus é invisível. Eu não vou reverenciar como se reverencia os deuses daqui. Nem vou reverenciar um homem como se ele fosse um deus.
Não, eu não negocio a minha fé, eu sou judeu. Então ali envolvia questões de fé. Agora, letra B. Todos os filhos de Deus devem ter a mesma firmeza de Mardoqueu. Quando a nossa fé e a vontade de Deus forem ameaçadas pela perversão do pecado, devemos permanecer fiéis até a morte. Por que você acha que está escrito lá em Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Porque surgirão situações onde nós precisaremos manter firmes a nossa fé. Vamos lá? 3. Inimizades intergeracionais. O que é isso? Letra A e letra B. A expressão inimizades intergeracionais significa que uma inimizade pode durar gerações. E era o que estava acontecendo ali. Por quê? Letra B. Porque Amã não desejou a morte somente de Mardoqueu, mas desejou a morte de todos os judeus? Uma pergunta. Resposta: porque ele era descendente dos amalequitas. E os mesmos, os amalequitas, eram inimigos mortais de Israel. Confere lá Êxodo 17 e 16 e também Deuteronômio 25, 17 ao 19. Vamos ler aqui Êxodo 17 e 16. Olha o que diz o texto. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Porque Deus é ruim? Não, porque os amalequitas odiavam Israel. Então, Amã era amalequita. Então era uma inimizade intergeracional, que passava gerações. Tá? Então, estou falando de Êxodo, nós estamos falando de 1444 a.C. E aqui nós estamos falando de aproximadamente 500 a.C. Então fazia mais de 1000 anos que havia essa intriga entre eles. Visão geral: enquanto Amã era reverenciado por todos, Mardoqueu o resistia. E fica para nós a lição dessa resistência que devemos ter. Conclusão: embora não devamos viver desconfiando de tudo e de todos, também não podemos deixar de ser prudentes e ignorar a malignidade do coração humano. Precisamos estar atentos e revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir e vencer o mal. Nossa luta não é contra carne e sangue. Aleluia! E nós chegamos ao final da nossa lição, e aí tem aqui o questionário com as respostas e a verdade prática que você pode repetir com os irmãos, fazendo a leitura juntos para reforçar e irem para casa depois da escola com essa verdade prática no coração. Parabéns, tá? Se você não deixou o like nesse vídeo, eu preciso, me ajuda muito, viu? Já notou que todo mundo pede like e pede para se inscrever no YouTube? Por quê? Irmãos, o próprio YouTube, ele reconhece a relevância do vídeo e vai divulgar, vai mostrar para mais pessoas. Então, como nós fazemos um trabalho de evangelização e de ensino e propagação da palavra de Deus, num ambiente que nós sabemos que a internet é um campo minado. Então você que está aqui, por favor, me ajude nesse trabalho. É um pedido que eu te faço humildemente. Deixe o like, coloque ali, não te compromete em nada. Dá o like no vídeo, por favor, você esquece, eu sei que você esquece, mas eu preciso, estou te pedindo humildemente. Deixa o like e se inscreva. Opa, aqui é um canal sério, eu vou me inscrever e vou ajudar a propagar a palavra de Deus. E isso vai glorificar Deus e vai ter galardão por causa disso, viu? Pode ter certeza que vai para as crônicas de Deus. Olha, tá dando apoio lá, deixando o like, se inscrevendo num canal sério, que estão ganhando almas, ensinando a palavra. Então, vai para as crônicas e haverá galardão por isso. Vamos fazer a nossa oração? Agora a oração, irmãos. Vamos pedir para Deus usar de misericórdia. Você que está enfermo, está doente, precisa de uma cura, de um milagre, precisa de uma porta, de uma provisão. Fale com Deus agora. Sabe qual é a oração mais poderosa? A mais sincera. Fale com Deus. Santo Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus Cristo, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos pelas lições desta lição. Todas as lições, toda a virtude contida nos bons exemplos dos teus filhos, de Mardoqueu, de Ester, a tua provisão que recaiu sobre eles, se cumpra nas nossas vidas, Senhor. Porque o teu povo, hoje, somos nós. Precisamos, Pai, da mesma provisão
precisamos da mesma intervenção, precisamos, Pai, da mesma postura, da mesma fé que teve, Pai, Mardoqueu e Esther. Nos ajuda, Pai, nos livra dos Amãs que se levantam no nosso caminho. Nos dê vitória, Senhor. Nos recompensa como o Senhor recompensou o teu servo Mardoqueu, exaltando ele, Pai, em dado momento, quando Amã desejou lhe matar. Querido Deus, exalte os teus filhos, recompense o teu povo, seja glorificado na vida dos teus servos, seja glorificado na vida da igreja, Pai, na vida de Esther. Seja glorificado, nos dê vitória, como o Senhor deu vitória a Mardoqueu e Esther. E agora, Pai, que esta unção repouse sobre cada lar e pelo poderoso nome de Jesus Cristo, eu repreendo as hostes espirituais da maldade, espíritos malignos que estão trazendo ciladas contra os teus servos e tuas servas. Caia por terra em nome de Jesus. Seja desfeita agora toda invocação do mal, toda obra maligna, toda palavra maldita, toda ferramenta preparada contra os servos do Senhor. Não prospere, caia por terra. Quebre o arco, Senhor, corte a lança. Queime os carros no fogo e dê vitória para o teu povo. E por bondade e misericórdia, Senhor, este irmão que está doente, use de misericórdia, Espírito Santo. Conceda a unção da cura agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Sejam benditos com a bênção da cura. Fiquem livres desta infecção, livres deste mal. Desapareça toda a anormalidade no teu organismo. Sejam benditos do alto da cabeça à planta dos pés. Que a unção do Espírito repouse agora sobre esta mão que está sobre esta enfermidade, sobre esta doença, e ela desapareça. Desapareçam os nódulos, desapareça o câncer, desapareça o cisto, saia a infecção, seja alvo do refrigério, seja alvo do vigor, seja alvo da saúde e do bem-estar. Nós ordenamos em nome de Jesus Cristo a bênção da saúde sobre os servos e servas do Senhor, espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Venha, Senhor, da tua parte, os recursos e a provisão sobre este lar, sobre esta casa, sobre este negócio, sobre esta empresa. Brote a água da rocha, Senhor. Caia o maná do céu, Pai. Verta o azeite na botija. Venha a farinha na panela. Usa de misericórdia, Senhor, e seja glorificado nesta provisão. São as bênçãos que ministramos pelo poderoso nome de Jesus Cristo, e que em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, meu irmão, pela fé, e depois testemunhe, viu? Coloca no comentário se você foi alvo do agir do Senhor Jesus, para a glória dele, não para a exaltação de ninguém. Glorifique o nome do Senhor Jesus e escreve teu testemunho no comentário. Forte abraço, fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.